Amém, glória a Deus. Deus já está falando com nós, amém? Você está feliz? Segundo domingo do ano, e a gente às vezes está voltando ainda de férias, eu sei que alguns ainda estão viajando, mas eu sei que é bom pegar férias, né? Quem gosta de pegar férias? É bom, né? Ficar lá, sem ter nada para fazer, é gostoso, né? Mas é bom voltar também, né? Porque é importante voltar, né? Então eu creio que Deus já está falando com nós nessa manhã, né? Já fui tão ministrado nessa manhã em tudo que Deus tem falado ao nosso coração, e eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração. Fui desafiado pelo pastor Samuel, né, para fazer essa palavra, né? Obrigado, pastor, pelo investimento. E eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração também, como Ele já falou comigo, amém? E o tema de hoje é algo que eu coloquei, até a gente pediu para o pessoal da mídia colocar ali, que é saia da zona de conforto. Quem gosta de ficar na zona de conforto? E até os meninos, eles são fera. Eu falei para eles colocar uma imagem, mas foi melhor do que eu pensava, porque eu amo rede, né? Quem gosta de rede? É gostoso ficar na rede, né? Esse tempo de férias, talvez você estava lá na rede, estava no sofá. Eu muitas vezes troco até o sofá pela rede. Então, zona de conforto é gostoso, mas nós precisamos voltar também, né? Então, assim, pesquisando no Google, né, o que é zona de conforto, né? O que é estar na zona de conforto? Zona de conforto é um estado mental em que a pessoa se sente segura, pois não precisa enfrentar desafios ou correr risco. Eu estou lá, né, não estou correndo risco. Então, o que a zona de conforto me coloca? Me coloca um relaxamento, né? Esse tempo de férias que você está voltando, eu falei que o ruim das férias é ter que voltar, né? Tirar a bermuda, colocar a calça de novo, né? Mas eu creio que nós já estamos, as coisas estão andando e andando muito rápido, né? Então que a gente possa estar atento ao que Deus quer falar no seu coração também. E o que eu quero falar nessa manhã é sobre isso, de nós estarmos numa zona de conforto, né? Nós estamos aí no tempo, né, sem horário para dormir, né? Você dorme mais tarde, você acorda a hora que você quiser, é bom, né? É bom e importante, inclusive, nesse tempo de férias a gente fazer isso, né? Você pode estar um tempo mais com a família, né? Você faz o almoço, não precisa sair mais no horário, é bom isso, mas é importante a gente voltar também. Agora, o difícil é a gente voltar para esse lugar, e o que eu creio nessa manhã, o que Deus quer falar conosco, é que nós precisamos, né? Ou seja, sair da zona, é um estágio onde nos acomodamos, e isso pode prejudicar o nosso relacionamento, o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual, certo? Então, quando nós mantemos esse lugar, a nossa vida pessoal, ela vai ser prejudicada se eu continuar nessa zona de conforto. A minha vida profissional, ela também vai ser prejudicada se eu continuar na minha zona de conforto. E muito mais a minha vida espiritual, né? O que nós falamos hoje, estamos falando sobre santidade. Eu preciso buscar cada vez mais a santidade do Senhor. É ruim mudar. Você gosta de mudar? Traz desconforto, né? A Bíblia é repleta de histórias, de personagens que foram chamados para sair da zona de conforto. E é o que eu queria falar com vocês nessa manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa manhã, se você está com a sua Bíblia aí, onde nós vamos também projetar, Gênesis 12, do 1 até o 20. Nós vamos ler todo o texto que diz sobre a vida de Abraão, vai falar sobre o chamado de Abraão. E eu queria, nessa manhã, ler com você esse texto. Amém? A palavra de Deus diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e sua família de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu com o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos, os seus servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém,
onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel e a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Neguebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Arão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio por causa de Sarai. O faraó deu muitos presentes a Abraão, ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas, por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã e permitiu que eu tomasse como esposa? Aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora da sua terra. Amém? Talvez você já tenha até ouvido esse texto, né, falando sobre Abraão, o que ele fez. E é um texto que falou muito comigo ao meu coração nessa semana, quando eu preparava a palavra, porque Abraão foi um homem que ele tomou uma atitude, ele saiu da zona de conforto dele. Ele saiu sim, né? Ele teve que sair do lugar onde ele estava, mas ele permaneceu no meio do caminho, numa zona de conforto. Nós vamos ver lá na frente. Então ele sai da sua zona de conforto, né? A zona de conforto não nos traz mudança, pelo contrário, ela nos traz estagnar na nossa vida, em todas as áreas, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso de uma mudança, amém? Nós precisamos, como Abraão foi, e ele teve uma mudança, ele teve o quê? Ele teve que sair de um lugar. Quem que deseja esse ano ter uma vida saudável? Ontem, né, fiz ontem um check-up geral, né? A gente às vezes chega no final do ano, e eu, né, marquei, fiz todos os exames. Agora é gostoso você ouvir? Fui lá no médico, né? Parece que você já sabe o que ele vai te falar, né? Você já sabe tudo que ele precisa falar, mas você vai lá, e quando ele fala, eu preciso tomar uma atitude. Ontem eu tomei uma atitude, fui lá, fiz o primeiro passo, mas é gostoso ouvir o que o médico fala? Não. Sai, né? Isso é sair da nossa zona de conforto. Eu preciso fazer algumas coisas, mas é difícil eu tomar essas decisões. Mas eu preciso. Então, o que eu preciso? Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso me exercitar mais se eu quero ter uma vida saudável. Se eu quero ter uma vida saudável, eu preciso o quê? Comer algo, né? Quem sabe que eu faço café, eu gosto de colocar um açúcar no café, né? O médico falou, reduz o açúcar, né? Vai tirando aos poucos. Mas é importante para a gente ter uma vida saudável. Agora é gostoso, doce? É uma beleza. Né? Às vezes no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, o que é mais fácil? Eu buscar uma comida rápida ou eu ir para casa, preparar uma salada, né, fazer aquele grelhado? Dá trabalho. Sair da zona de conforto dá trabalho. Né? Às vezes você está ali naquela correria, poxa, eu vou ter que ir para casa. Né? Então, assim, cada vez mais eu preciso sair dessa zona de conforto. Mas sair da zona de conforto dá trabalho. Mas eu preciso tomar o quê? Uma mudança. Amém? Na minha área profissional, né, nós estamos passando lá na nossa empresa por uma mudança no nosso sistema. Uma mudança geral. Né? 30 e poucos anos o mesmo sistema. Foi implantado um novo sistema. A fábrica investiu muito forte nesse sistema. Mas nós, como representantes, vamos precisar nos adaptar ao novo sistema. E aí, nessas reuniões que a gente faz,
o que vem? Esse dia o gerente me ligou e falou assim, olha, precisa mudar, então nós estamos mudando também. Agora é fácil? Não, o sistema era fácil, eu já sabia de cor, sabia as referências, agora mudou tudo. Nós precisamos de mudança, sai da nossa zona de conforto. Se eu quero resultados diferentes na minha empresa, eu preciso fazer algo diferente. Agora, tem alguns que estão lá reclamando, né? A fábrica disse, olha, o sistema é esse, e vocês vão ter que se adaptar a esse sistema. Por quê? O sistema novo, com essas inteligências artificiais, ele fala tudo que você precisa fazer. Você acha que o representante gosta de saber tudo que ele precisa fazer? As metas, ali aparecem todos os nomes. E o gerente me ligou e falei, olha, você sabe mais do que eu, nem eu sabia que tinha tanta coisa para fazer, eu preciso mudar a forma de atendimento com o cliente. Se eu quero crescer na área profissional, eu também preciso mudar. E também na minha área espiritual, eu preciso de mudança. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Falamos hoje sobre santidade. Se eu quero viver uma vida de santidade, ser de santos, porque eu sou santo. O pastor Samuel orou, iniciando o culto. Eu preciso viver uma vida de santidade. Cada vez mais eu preciso buscar isso. Mas eu preciso também fazer minha parte. Buscar a palavra, orar mais. Amém? É fácil? Não. Mas eu preciso me dedicar. A palavra do Senhor diz, se dedique à palavra, ouça a palavra. Então assim, ó, o pastor falou que tantas coisas que estão acontecendo na igreja, o que você tem se envolvido? Eu quero crescer na área espiritual, mas eu tenho feito algo diferente para mudar? Então é algo que vem para mim, eu quero mudar, eu preciso mudar. Preciso fazer o devocional, preciso acordar mais cedo, né? Para fazer o devocional. O devocional ele é muito rápido. Ele pode ser rápido ou pode ser demorado, dependendo do que você dá valor naquilo. Mas se você fizer todos os dias, né, nós temos aí, né, agora que nós estamos fazendo eu falo que é uma maratona que a gente está agora, né? Quem gosta de ficar ali numa série? Nós temos uma série que a gente tem agora, o devocional é uma série. Todos os dias você é convidado a fazer um devocional, mas dá trabalho, por quê? Tem que acordar mais cedo, né? Mas o mais importante é que no devocional Deus vai falar conosco. Dá trabalho, mas vale a pena. Eu falo que todos os dias a gente pode orar e o Senhor vai estar lá todos os dias. Nós podemos mudar, mas o Senhor não vai mudar. Então, se eu quero mudar na minha vida, na minha área pessoal, eu preciso fazer algo, eu preciso começar a fazer caminhadas. Se eu quero mudar na minha área profissional, eu preciso buscar algo diferente. O que eu tenho feito para a minha empresa? Eu tenho dado o meu melhor? Eu tenho feito o meu melhor? E na minha vida espiritual, o que eu tenho feito? E eu creio que nessa manhã Deus quer falar conosco de nós sairmos dessa zona de conforto. O que é mais cômodo? É ficar deitado no sofá ou ir para a academia? É claro que é ficar no sofá. Se eu for para casa e voltar, muitas vezes é melhor nem voltar. Porque se voltar, você não volta mais para a academia. Talvez você já tenha que ir direto, né? Já está ali, já está aquecido, e já aproveita e faz academia. Ou vai andar de bicicleta, ou faz qualquer coisa, mas não fique parado. Se você precisa de melhorar a sua saúde, não fique no sofá. Pode ficar no sofá, mas no tempo certo, precisa de equilíbrio, amém? Agora, que é gostoso? Claro que é, quem que não gosta, né? Estar confortável é bom, mas Deus nos chamou para não ficarmos dessa forma. Deus quer que a gente saia desse lugar, amém? Muitas vezes nos acomodamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso emprego, na nossa família, não buscamos mais a Deus como devemos a nossa vida. Levamos a nossa vida no piloto automático. Deixa a vida me levar, é desse jeito mesmo. E eu creio que nessa manhã Deus quer nos tirar dessa zona de conforto, amém? Mas como sair da zona de conforto? Às vezes é uma pergunta que você está fazendo. Poxa, e agora? Como é que eu vou fazer para sair da zona de conforto? Teria muitas coisas aqui que a gente poderia falar, mas dentro delas, né, existe sim, né? Eu queria compartilhar com você que eu separei aqui em 3 pontos, para que a gente possa ter essa mudança de mente, essa mudança na nossa vida, para cumprirmos o propósito de Deus. Eu coloquei aqui 3 passos, né? 3 pontos necessários para sairmos da zona de conforto. Eu acho que isso. E o ponto número 1, eu queria que a gente colocasse ali, voltando ao texto, ali onde diz Gênesis 12, 1a, que é só a primeira parte, é o deixar. O que eu preciso deixar, né? Abraão deixou muitas coisas, né? O Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai. Foi o que o Senhor falou para ele. Ele foi um homem obediente, ele deixou a sua terra natal. É fácil deixar a sua terra natal? Claro que não.
né? Ele tinha ali todos os seus parentes, né? Imagino que ele estava ali há muito tempo, ele deixou seus parentes, existe uma mudança de costume de pessoas mais próximas que ele teve que fazer, mas Abraão, ele fez porque ele ouviu Deus, amém? Às vezes Deus está falando para você, olha, você precisa mudar, mas eu não tenho feito isso. Eu creio que nessa manhã Deus quer falar, precisamos sair da zona de conforto. Ele deixou a casa dos seus pais, fala de cortar vínculos, né? Então assim, todo o conforto que ele tinha, ele fez baseado em quê? Eu preciso cumprir o meu propósito. Para que eu possa alcançar a minha promessa, eu preciso fazer algumas coisas, amém? Então eu creio que nessa manhã, Deus tem algo para falar no seu coração também. Nós precisamos sair desse lugar. Isso fala de uma postura, de um posicionamento, de uma ação. Eu preciso deixar algumas coisas. Quantos querem crescer aqui em Deus? Acho que todos nós precisamos crescer em Deus. Quantos aqui precisam crescer na leitura da palavra? Todos nós. E o que eu tenho feito para crescer na leitura da palavra? Né? Às vezes nós estamos falando aqui, eu tenho buscado. Comece com um pouco. Eu sei que às vezes assim, a Bíblia para mim era tão longe. Eu só via letras, eu não entendia nada. Até o dia que a gente começa a conhecer o Senhor e a palavra começa a ser vivificada em nós. Ore todos os dias, Deus fala comigo. O Senhor quer falar com você todos os dias. E através da palavra de Deus, através de uma oração. Uma oração é falar com Deus. Oração é uma coisa muito simples. Ela é uma ligação direta ao céu. Jesus veio aqui para que Ele morresse, que nós tivéssemos hoje livre acesso. Todos os dias nós podemos ter livre acesso ao Senhor. Então assim, quantos querem crescer aqui no jejum? É difícil fazer jejum? É muito difícil. Né? Nós fazemos aqui como igreja todas as quartas-feiras. Talvez você não tenha feito. Comece a se desafiar esse ano. Eu quero fazer um jejum pela minha casa. Porque quando nós jejuamos, nós deixamos de comer algo para ouvir Deus. Nesse tempo que você vai ter jejuando, você vai estar fazendo o quê? Deixando de comer um alimento que você gosta, um alimento sólido. Mas só isso é muito pouco. Eu preciso o quê? Me alimentar da palavra naquele dia. Eu preciso voltar louvores. Fala, Deus, fala comigo. Deus, eu vou entregar lá no final da tarde. Mas Deus, vai falando comigo nesta manhã, no seu trabalho. Comece a orar. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. É nesse tempo que Deus quer falar com você. Quando nós jejuamos, nós deixamos o quê? A nossa carne morrer, que é o alimento natural, para ouvir a voz de Deus. E essa é a função do jejum. Quando nós estamos atentos à sintonia do Senhor, às vezes decisões que você precisa tomar, e se é só na quarta-feira, aquele dia você vai ter que separar para jejuar. Vai ter que separar para jejuar e falar, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Então faça desse ano diferente. Tenha uma vida sim de leitura da palavra, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum. Ah, nós queremos crescer no evangelismo, mas o que eu tenho feito com o evangelismo? Às vezes o evangelismo é o seu vizinho, que está te olhando todos os dias, e eu falo por mim que, né, Deus tem, sabe, mexido no meu coração. Quantos vizinhos ali que eu ainda não toquei? E Deus quer usar. Se você está morando naquele lugar, Deus quer usar a sua vida naquele lugar. Amém? Se você está naquele trabalho, Deus quer usar o evangelismo, não só às vezes numa campanha que nós vamos fazer, no seu trabalho, falando da palavra de Deus, tendo uma postura de um cristão verdadeiro, você vai estar glorificando a Deus. Então a sua vida às vezes vai ser nem muito de falar. Eu, para vir para Jesus, muitas vezes foram pessoas que falaram poucos, mas eu vi uma conduta de Deus. Talvez as pessoas não, talvez não. Todos os dias as pessoas estão nos observando. Como é que eu tenho me posicionado no meu trabalho? Como é que eu tenho sido na minha família? Eu quero conquistar os meus familiares, mas esse tempo que a gente teve agora, talvez alguns viajaram, tiveram, você teve a oportunidade de falar de Jesus para eles? Eu creio assim que Deus tem nos colocado em lugares, quando eu falo de evangelismo, é do nosso lado. Se você está morando naquele lugar, fale da palavra de Deus. Para falar da palavra de Deus, eu preciso buscar mais e mais. Então, nós precisamos crescer. Eu creio que é um tempo de amadurecimento para as nossas vidas. Na comunhão, no corpo de Cristo. Quem gosta de comunhão? Eu gosto de comunhão. Né? Para ter comunhão, você precisa ter relacionamento, né? E relacionamento na igreja. Agora, dá trabalho? Dá. Tem que levar para casa, tem que organizar a casa, né? Tem que preparar tudo aquilo. Mas vale a pena. Às vezes você está reclamando, poxa, ninguém me chama para ir na casa dele. Mas você tem chamado alguém para ir na casa?
Então, eu creio que também sair da nossa zona de conforto é também fazer a nossa parte, é servir a casa de Deus. O que você está disposto a deixar para sair da sua zona de conforto? Talvez você precise deixar algumas coisas. Uma vida de pecado, nós estamos vivendo dias em que não podemos brincar de ser crente. É muito sério o que nós estamos falando. O diabo, todos os dias, ele acorda e ele quer derrubar a sua casa, a sua família. Nós precisamos estar atentos a uma responsabilidade todos os dias. Hebreus 12:2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tudo que me atrapalha, eu preciso lançar fora, eu preciso deixar fora. O que você precisa nessa manhã deixar aos pés do Senhor? Então nós precisamos ter uma responsabilidade, porque Deus está falando conosco. Talvez você precisa deixar alguns lugares que você frequentava. Se eu continuar frequentando os mesmos lugares que eu frequentava quando eu estava no mundo, vai ser perigoso. É perigoso. É muito perigoso, às vezes, as rodas de fofocas que eu estou andando. Sabe aquele lugar que é gostoso ouvir aquela fofoca? A carne quer ouvir. Saia desse lugar. O diabo usa dessas situações para poder nos confundir, para poder usar dessas, porque isso o que é? Cria intrigas, confusão, amizades que afastam da presença de Deus. Quais são as amizades que ainda eu tenho vivido? Eu preciso sair. Muitas vezes eu vou ter que largar e deixar também. Às vezes vai ser a preguiça, os desejos, as minhas vontades. O que a preguiça faz? Às vezes nós estamos aqui falando sobre evangelismo, a igreja vai crescer, mas muitas vezes a preguiça me deixa de ser o quê? Um anfitrião de célula. Nós lançamos aqui, poxa, é fácil ser um anfitrião de célula? Claro que não. Mas por que eu faço? Porque eu amo o Senhor, porque as pessoas que vão estar chegando ali, vão receber da palavra de Deus. Quando eu entendo isso, tudo fica mais leve. Voluntariados que a gente tem que, é fácil ser um voluntariado? Claro que não, Então se você se dispõe a ser um voluntariado nessa casa, sirva essa casa. Agora é fácil? Claro que não, dá preguiça. Você tem que chegar mais cedo, às vezes vai ter que ser o último que sai, o primeiro que chega, aquele que limpa, aquele que faz, mas Deus vai te honrar, porque você está pensando o quê? Em algo grande, porque tudo que está acontecendo aqui, existe lá atrás, bastidores que está lá acontecendo, o seu carro está sendo guardado, porque alguém tirou a preguiça, saiu da zona de conforto, para quê? Para que o seu carro seja guardado, para que nada tire a sua paz. Se nós estamos aqui porque existe uma recepção, tudo que foi preparado aqui antes, para que a hora que a gente chega aqui, a gente estar bem confortável. Está confortável aqui, não está? É gostoso estar aqui, mas eu creio que Deus quer nos tirar desse lugar. Deus quer que a gente possa deixar esse lugar. Amém? A procrastinação é deixar para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Ah, gente, lá em casa, às vezes tem uns matinhos que eu preciso arrancar. Sabe aqueles matinhos que ficam bem no meio do paver? Às vezes eu vou deixando, aquele matinho vai crescendo, e eu preciso tirar aquilo. Vou procrastinando. Mas assim também é na nossa vida espiritual. Eu vou deixando os matinhos entrando. Ah, é só um pecadinho. Não vai ter problema. É igual tiririca, quando você vê, você está totalmente rodeado de pecado. Porque o pecado ele é igual a essa plantinha, essa tiririca. Eu acho que não sei se existe mais tiririca, mas na minha época, quando eu era pequeno, tinha muito tiririca. Tem ainda, Gente, é uma batatinha que você vai puxando, quando você vê aquele negócio, ele vai enraizando para baixo. E eu preciso tirando essas raízes, esses pecados da minha vida. Às vezes eu estou procrastinando algo que eu preciso deixar. Às vezes tem coisas, a indisciplina, a religiosidade. Cada vez mais preciso ter uma vida genuína, uma vida verdadeira na busca da presença de Deus. Uma vida de transparência. Eu preciso deixar de ser um religioso, de vir somente no culto, de ir somente na célula, de só participar. Não, eu preciso me envolver. Nós precisamos nos envolver. Eu creio que nessa manhã, para que eu possa viver as promessas e cumprir o seu propósito em Deus, eu preciso crer que Ele vai fazer, mas eu creio que Deus está falando conosco ao nosso coração. O que eu preciso deixar? Vai começar a pensar, de áreas. Porque o diabo ele não vai colocar coisas grandes.
é igualzinho esse matinho que vai entrando. Ah, só uma mentirinha. Ah, não tem problema. Você vai negociando algumas coisas. A segunda parte diz ali em Gênesis, e o ponto número 2 é o confiar. Eu preciso confiar no Senhor. A parte 12, 1b diz, vá à terra que eu lhe mostrarei, não bastava apenas deixar a terra. Amém? Abraão precisou confiar? Ele precisou confiar. Ele sabia para onde ele ia? Não sabia. Mas ele confiou no Senhor, ele obedeceu ao Senhor. Ele teve o quê? Ele falou, olha, eu não sei para onde eu vou, mas eu confio no Senhor. Então, a segunda palavra é, você precisa confiar no Senhor. Deus é quem vai fazer. Deus, todos os dias, Ele sabe que nós precisamos. E nessa manhã eu queria que nós pudéssemos pensar assim, o que eu preciso confiar a Ele? Deus havia dito a Abraão que o lugar era esse. Ele não conhecia a rota, nem tão menos o seu destino. Ele precisava confiar na ordem de Deus. Foi o que ele fez. Ele confiou no Senhor. Quais são as áreas que você precisa entregar e confiar nas mãos de Deus nessa manhã? Eu creio que tem áreas também, que se nós queremos crescer no Senhor, se nós queremos que o seu propósito cumpra na nossa vida, se as nossas promessas possam ser realmente cumpridas, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso confiar nele. E eu preciso deixar, talvez o conforto, talvez a estabilidade financeira, talvez ir a um lugar totalmente desconhecido. Às vezes Deus tem te colocado a você fazer algo que você precisa deixar na sua casa de fazer. Você precisa confiar no Senhor. Tem tantas coisas, às vezes você fala, poxa, eu até quero fazer, mas como é difícil. E eu quero dizer para você sim, que o Senhor todos os dias, Ele é o maior interessado na sua vida. Se você tem algo na sua vida, às vezes assim, o diabo está colocando assim, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, que às vezes vai caindo naquele desânimo, sabe? Poxa, eu quero até fazer as coisas certas, mas eu não consigo. E eu creio que nessa manhã, o Senhor quer falar com você, confie no Senhor, o mais Ele fará. Confie na mão do Senhor. Às vezes hoje a palavra para você é confiança. Às vezes você até deixou algumas coisas, mas você precisa confiar mais no Senhor. Todos os dias. Abraão fez o quê? Eu vou deixar tudo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor vai estar à frente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o Senhor está à frente. O Senhor está no nosso barco. Nós estamos caminhando para dias terríveis. A palavra de Deus diz assim, passarei por aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo cada vez ele está pior, e a palavra de Deus está dizendo, olha, vai ser pior sim. Está se cumprindo a palavra. O Senhor está voltando, e nós precisamos ter uma responsabilidade todos os dias, de confiar. A quem eu tenho confiado? Eu tenho confiado na força do meu braço, talvez no sistema, talvez no seu trabalho. Viramos aí o ano com tantas coisas que o governo tem feito, de mudanças. Se nós pensarmos só no governo, nós vamos ficar muito preocupados. A história agora de mudanças de PIX, de coisas que estão acontecendo, alguns clientes meus preocupados, agora só pode ter 5 mil reais, 15 mil reais, aí o brasileiro já vai dando um jeitinho, não, então vou fazer vários depósitos de 4.999, achando que isso vai acontecer, mas o governo vai pegar, porque depois ele pega o total. Então não adianta dar jeitinho, nós precisamos fazer a coisa correta. Um cristão precisa viver uma vida correta. Tem que fazer isso, vamos fazer. Tem que honrar, tem que honrar. Tem que fazer a nota fiscal para poder honrar. Honre com tudo. Seja fiel nos dízimos, mas também seja fiel nas notas fiscais, numa vida real. Viva uma vida conforme a palavra de Deus diz. Quer bênção para a sua vida? Viva a palavra de Deus. Conheça a palavra. Isso é irrevogável. O que Deus falou vai acontecer. Agora, é fácil? Claro que não. Você acha que é fácil fazer tudo certinho? Porque o que o sistema diz? Todo mundo faz. Todo mundo faz, mas nós não vamos fazer. Nós não vamos negociar. Nós não vamos deixar. Porque a única coisa que nos separa de Deus, sabe o que é? O pecado. Ah, mas é um pecado tão pequeno. O governo não faz nada. O que o governo faz eu não sei, mas eu confio no Senhor. Deus, eu vou fazer da forma correta. Você está trabalhando lá no seu trabalho, não faça acordo se você vai sair da sua empresa. Faça a coisa da forma correta. Poxa, mas eu tenho tantos benefícios se eu fizer isso, né? Mas não vale a pena.
que você vai ter que estar mentindo, e mentira não é de Deus, amém? Então eu creio que nessa manhã nós precisamos confiar no Senhor. Às vezes Deus usa de tantas situações para saber onde está o nosso coração. Será que eu tenho negociado com o sistema? E o ponto número 3, permanecer no propósito do Senhor. O 12, o finalzinho diz assim: naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi atingido a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-los para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza da sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros da sua casa. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que me disse que ela era sua irmã e permitiu que eu tomasse como esposa? Aqui está a sua mulher. Tome e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora da terra. Certo? Ele fez, mas no meio do caminho, ele quis permanecer de novo numa zona de conforto. Por quê? O rei dava o quê para ele? Olha, ele começou a fazer o quê? Ele começou a formular um plano antes de chegar no Egito. Olha, a hora que chega lá, o faraó já vai pegar, já vai saber que você é minha mulher, vai me matar. Então você faça o quê? Minta. Abraão mentiu nesse caso. E teve consequências terríveis, né? E aqui vemos que Abraão não permaneceu confiante em Deus em um momento crucial. Ele não confiou no Senhor nesse momento. Embora Deus tivesse prometido que o protegeria, o abençoaria, ele age com base no medo e nas estratégias humanas. Às vezes o medo faz o quê? Negociarmos. Ele estava com medo, negociou. Fez algumas estratégias e o mais disso, ele teve alguns benefícios. Ganhou o quê? Ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Voltou para a zona de conforto. Abraão. Deus não queria que Abraão estivesse naquele lugar. Amém? Mas a misericórdia de Deus, existia um propósito na vida de Abraão e de Sarai. Deus lançou uma praga terrível. Deus usou até o ímpio para poder falar com Abraão. Falou: olha, por que você fez isso, Abraão? Porque ele nem confiava no Deus, mas ele sabia o que Deus poderia fazer com eles. E o que veio? Pragas. Mas para que pudesse cumprir o propósito, Deus lançou uma praga. E Abraão, naquele momento, ele escolheu permanecer naquele lugar. Muitas vezes, nós, por falta de confiança, por falta de medo, nós deixamos as dúvidas, as incertezas, foi o que deixava ele ali. Poxa, vai que eu chego lá. Ele começou a formular. Às vezes nós formulamos tantas coisas, né? Às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço. Mesmo em momentos de incertezas, precisamos permanecer firmes nas promessas e no propósito de Deus para as nossas vidas. Abraão mentiu para manter uma zona de conforto, pensou que assim seria protegido por Faraó. Você acha que ele foi protegido por Faraó? Pelo contrário, veio pragas, né? A misericórdia de Deus. Quantas vezes eu e você, para não arriscarmos, para não sair do certo, do comodismo, do medo, por falta de confiança, traçamos o plano B, ao invés de obedecer e confiar nas promessas de Deus. Se Deus te colocou lá, meu irmão, vai acontecer. Você não precisa fazer plano B. É Deus que vai fazer. Muitas vezes a gente quer fazer o plano B, o jeitinho, né? Mas olha, se eu fizer desse jeito, às vezes assim na nossa família, no nosso casamento, na nossa casa, eu quero fazer o plano B. Deus tem o melhor plano para a sua vida. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E às vezes áreas que nós nos arriscamos, sonhos em Deus, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério,
É impossível permanecer na zona de conforto se desejamos viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. É impossível permanecermos na zona de conforto se desejamos viver os propósitos de Deus. Você quer viver os propósitos de Deus? Você precisa sair da zona de conforto. Amém? Difícil às vezes ouvir isso, mas quando eu estava lendo, Deus estava falando comigo, eu preciso sair da zona de conforto. Eu estar aqui agora falando a palavra é sair da zona de conforto. É muito melhor ouvir a palavra do pastor Samuel. Você está ali, você está o quê? Relaxado, ouvindo a palavra e tal, mas eu preciso sair da zona de conforto. O pastor Samuel falou assim, olha, tem me projetado, tem me ensinado, eu glorifico essa casa que tem nos ensinado a viver a palavra de Deus. Obrigado, pastor e pastora, porque eles têm investido tanto na minha vida. Se hoje eu estou aqui, é porque um dia eles saíram de um lugar, sem saber para onde eles viriam. Hoje eles estão aqui, cumprindo um propósito, porque Deus falou. Amém? Isso precisa o quê? Nos encorajar. Os líderes que têm feito isso, o que eu tenho feito? Aqui eu posso ver o que é a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Ele está conosco todos os dias. Vai se cumprir a sua promessa. Basta apenas crer nele, e muitas vezes por medo, pelas incertezas, o diabo ele quer o quê? Nos cegar. Todos os dias nós vivemos uma cegueira espiritual no mundo. Pessoas tão letradas, mas vivendo uma cegueira espiritual. Não conhecemos o que nós conhecemos, que é a palavra de Deus. Nós precisamos falar da palavra de Deus todos os dias. Se você está no seu trabalho, você precisa falar para o seu patrão. Se você está lá na sua família, você precisa falar para os seus amigos do trabalho, para a sua família, para o seu vizinho, todos os dias. Eu preciso o quê? Eu preciso viver uma vida de obediência. Mas isso dá trabalho. Viver o propósito de Deus é estar no centro da vontade do Pai, na confiança, na obediência à sua voz. Se Deus falou, faça. Tem dia que Deus vai falar com você, olha, faça aquilo. Poxa, será que Deus está falando? Porque às vezes dá vergonha de falar. Às vezes você está lá do lado e Deus está falando, olha, fale de Deus. Fale do seu testemunho. Às vezes você não precisa falar muita coisa. Fale do que Deus está fazendo na sua vida. Isso vai glorificar Deus e vai abençoar a vida da pessoa. Olha, antes eu fazia isso, mas não vale a pena. Porque o pecado parece bom, mas ele traz consequências. Amém? E aqui podemos ver a fidelidade de Deus, mesmo quando os seus servos falham. Ele nos guia e traz de volta ao seu caminho. Deus trouxe uma praga para que Abraão pudesse depois virar Abrão e pudesse cumprir o seu propósito, que era o quê? Pai de muitas nações. Hoje nós estamos aqui porque um dia ele tomou uma decisão de sair da zona de conforto, quis ficar no meio do caminho, voltar para aquela zona de conforto, mas ele entendeu a voz de Deus. Deus interviu naquele momento. Tem coisas que às vezes está acontecendo na nossa vida que nós não entendemos, mas são coisas que Deus está colocando. Amém? Para guardar a nossa vida, para guardar o nosso ministério, para guardar o quê? O nosso propósito maior nele. Deus sempre estará conosco, nos orientando na nossa trajetória, para que possamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. Romanos 12, 2 diz isso. A vontade do Pai ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você quer ser feliz? 2025? Fala, Deus, eu quero cumprir o seu propósito sobre a minha vida. Comece a perguntar, Deus, o que o Senhor quer me usar? Aonde o Senhor quer me usar? Deus quer usar as nossas vidas todos os dias. Sair da zona de conforto é uma constância na nossa vida todos os dias. Eu preciso tomar uma decisão diária. Todos os dias eu preciso decidir. Eu quero mudança. Eu preciso mudar. Começa com o devocional. Às vezes, se nós não temos, é uma chave para nós. Gente, faça. É muito bom. Deus fala com nós. Deus quer falar contigo todos os dias. Use dessa ferramenta. Ah, mas eu faço outras coisas. Faça o que a gente está fazendo. Se você está debaixo da cobertura dessa casa, você vai poder compartilhar, falar com os irmãos a mesma palavra. Então use. Se você ainda não levou, hoje nós estamos no 12º episódio dessa série. Aproveite mais. Se não fez, mas eu nem comecei. Comece agora, depois você traz. Amém? Porque parece que ainda o ano não começou, o ano já começou, hoje é dia 12. Amém? E eu preciso sair dessa zona de conforto. Filipenses 3,13 diz assim, não, irmãos,
Não o alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo do meu passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Há uma eternidade. Todos os dias eu preciso pensar, Deus, existe uma eternidade. Eu preciso correr essa corrida todos os dias, para que eu possa alcançar, não algo material, tudo isso vai passar, mas o que eu preciso é avançar, eu preciso prosseguir na minha jornada, para desfrutar de uma vida eterna, vai muito além daquilo que os meus olhos naturais podem ver, porque existe uma eternidade nos aguardando, amém? Eles têm lá separado lugar para nós, eu preciso esperar todos os dias para esse dia que Ele vai voltar. Ele morreu como um cordeiro, mas Ele voltará como um leão. Nós cantamos isso hoje. O Senhor está voltando. E há um alerta às nossas vidas, o que eu preciso fazer. Salmo 138:8 diz assim, Salmo 138:8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Para que o propósito de Deus se cumpra na sua totalidade em nós, importa que eu não é da forma que eu começo, mas é da forma que eu termino. Amém? Não é da forma que eu comecei. Não foi da forma que Abraão começou. Foi a forma que ele terminou, sendo lá colocado em Hebreus como o herói da fé, o pai de muitas nações. E eu creio que a nossa vida, a nossa jornada não é da forma que nós começamos. Às vezes até nós começamos bem, mas comece a checar o seu coração. O que eu tenho feito? O que eu vou fazer diferente nesse ano, para que as coisas começem a mudar na minha casa? O que eu vou fazer diferente para que o meu casamento seja diferente? Eu preciso fazer coisas diferentes. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar a forma que eu estava fazendo. Às vezes o lidar com a minha esposa, às vezes a forma de eu lidar com os meus filhos, às vezes a esposa da forma de lidar com o seu esposo. Existem responsabilidade para todos nós, mas nós precisamos fazer algo diferente. Então, se eu quero conquistar esse lugar, eu preciso fazer coisas diferentes. O amor do Senhor não nos abandona, mas Ele permanece sempre em nós, e todo e qualquer tipo de circunstância que podemos enfrentar. Qualquer circunstância que você estiver enfrentando, na sua casa, no seu trabalho, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor te conhece, Ele sabe tudo que você precisa, e nós, nessa manhã, eu creio que Deus já tem falado conosco, e eu quero tirar esse tempo para que a gente possa realmente refletir tudo que nós estamos vivendo, né? Vivendo na nossa casa, vivendo no nosso trabalho. Creio que os dias são cada vez mais, o diabo se levanta todos os dias, porque ele sabe que ele já é um derrotado, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Talvez aqui o que eu estou falando, quando um dia eu ouvi, e às vezes veio, poxa, eu preciso fazer tantas coisas, mas eu não consigo, e às vezes eu continuo naquela zona de conforto, mas tem coisas que eu vou precisar deixar. Comece a pensar coisas que você precisa deixar. Talvez tem coisas que eu preciso confiar mais em Deus. O que eu preciso confiar mais em Deus? E tem coisas que eu preciso não mais permanecer naquele lugar, mas sair daquele lugar onde Deus não te colocou, para que o propósito de Deus possa se cumprir na sua vida. Então eu creio que esse ano é um ano novo, sim. Vai ser o melhor ano das nossas vidas, desde que a partir de nós possamos confiar nele, que nós possamos realmente deixar coisas que têm nos atrapalhado. Né? Tem coisas que parece que não é pecado, mas atrapalha. Tem muita coisa que parece que não é pecado, mas atrapalha. Então pense em coisas que talvez você ache, poxa, nem é pecado, mas atrapalha. Então assim, tem áreas que nós precisamos ser muito firmes. Poxa, a bebida, eu vou beber? Gente, o que isso traz? Né? Eu que vim de um histórico onde o meu avô bebia, onde teve situações onde eu já bebi muito, se eu continuar bebendo, eu vou voltar àquela vida. Eu não quero essa vida, eu quero me encher do Espírito Santo. O diabo ele vai trazer aquele golinho que você toma, porque um dia eu gostava daquilo, e vai trazer o quê? Aquilo vai ser uma brecha, para que o diabo possa entrar, para que você não possa ser o exemplo para o seu filho,
mas eu posso dizer assim, eu não quero me encher de cerveja ou de qualquer outra coisa, eu quero encher do Espírito Santo. É isso que nós precisamos todos os dias, é nos encher da palavra de Deus. Todos os dias Ele quer aqui todos os dias falar contigo através de uma oração, da palavra dEle. E eu creio que nessa manhã traz assim, uma palavra de responsabilidade para nós. Nós não podemos cantar tudo que nós cantamos hoje, falar de uma vida de santidade, e nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. E quando eu fazia essa palavra, Deus falava quantas coisas eu preciso fazer, quanta mudança eu preciso ainda. Então, eu creio assim que Mateus, quando você tiver dificuldade, 6,6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai que te vê em secreto, esse o recompensará. A palavra de Deus diz assim, ó, que você precisa sair de um lugar. Eu preciso sair de um lugar. Aqui nós estamos falando de um quarto, pode ser de qualquer lugar. Você pode estar lá no seu trabalho, dentro do seu carro. Fala de um quarto porque relacionamento com Ele direto. Ligação direta. E eu creio que nessa manhã Deus já tem falado conosco, né? Que nós precisamos sim sair do nosso lugar de comodismo. E quando nós estamos naquele lugar de oração, é nesse lugar que Deus vai te trazer uma direção. Quantas vezes eu tenho, às vezes, visto que chaves que Deus tem me dado, para o que eu preciso, para usar na minha casa, em situações do meu trabalho. Então, peça a Deus todos os dias, peça sabedoria a Deus. Tem coisas que nós não vamos conseguir sozinho, nós não vamos conseguir sozinho mesmo. Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Tem áreas da nossa vida que às vezes é tão difícil, mas a palavra nos garante que Ele está lá todos os dias para ouvir a nossa voz. E eu creio que nessa manhã, nós precisamos estar nesse lugar, realmente, de buscar o Senhor, de deixar o nosso lugar de comodismo, de deixar coisas que eu preciso, de confiar mais nele e não permanecer naquele lugar onde nós não deveríamos estar. Amém? Queria que você se levantasse, queria que você começasse a pensar em tudo que você tem vivido como igreja, na sua casa, no seu trabalho. Eu creio que nessa manhã, como nós já ouvimos, existe uma responsabilidade que nós precisamos entender que o Senhor está voltando, que o diabo ele está todos os dias ao nosso derredor, procurando uma brecha, mas Deus está dizendo, olha, eu estarei contigo todos os dias, eu não te abandonei, confie em mim, eu sou o seu pai, é eu que vou te trazer a direção para o que você precisa. Então muitas vezes nós precisamos sair do nosso comodismo, nós precisamos sair daquele lugar e deixar coisas é tão difícil, mas eu creio que nessa manhã, você vai começar a deixar coisas que você precisa deixar. Talvez você está pensando, são tantas coisas, mas Deus está falando, eu estarei contigo todos os dias. Talvez você vai precisar confiar no Senhor em algumas áreas da sua vida. Se é essa a sua área que você precisa deixar, confia também nele. Comece a pensar em áreas que você precisa confiar mais nele. Talvez é aquele seu filho que ainda está desgarrado do Senhor. Talvez é o seu casamento que ainda está desestruturado. Talvez você precisa confiar mais no seu trabalho. Você pensa tanto na sua força e Deus está falando, confie em mim. Eu vou fazer, é eu que vou fazer algo diferente. E talvez você está permanecendo no lugar onde Deus não quer que você esteja. Comece a pensar, Deus, o Senhor quer que eu esteja naquele lugar? Ou me tire daquele lugar, mas que eu não possa negociar o quê? A sua palavra. Amém? A sua palavra não pode ser negociada. E eu creio que nessa manhã Deus possa realmente falar ao nosso coração. Enquanto nós cantamos, que a gente possa refletir tudo que nós estamos ouvindo nessa manhã, em nome de Jesus.